Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Robson Franzoy, eu tenho um blog de viagem que você pode acessar clicando neste link que está aparecendo na sua tela. O endereço é bem simples, é bem fácil, é umviajante.com.br. Mas não acessa agora não, deixa para acessar no final desse vídeo, porque agora eu tenho 10 dicas para dar para você que está programando uma viagem para a Europa e quer economizar ou não gastar muito, tá? Eu separei 10 dicas e sem muitas delongas, vamos lá, vamos começar com a dica número 1. Galera, planejamento. Essa é a dica principal que eu não canso de falar no blog, eu sempre falo sobre isso, eu defendo a galera que planeja a viagem nos mínimos detalhes. Isso ajuda e muito a você economizar, tá? Eu recomendo que você comece a planejar a sua viagem com pelo menos 6 meses de antecedência. Porque aí você vai ter um tempo bacana para comprar sua moeda, aproveitar as baixas que tem. Tipo, eu sei que tá tudo subindo, mas eventualmente você vai ter os pontos bons de compra de moeda. Na verdade, tipo, várias dicas que eu vou dar depois dessa tem ligação com o planejamento, tá? Então, essa é meio que uma dica geral, o primeiro toque que eu dou pra você. A dica número 2 que eu tenho pra dar pra você, a respeito do roteiro. Eu sempre falo pras pessoas que me mandam perguntas a respeito de roteiro, que você tem que pensar no seu roteiro de uma forma lógica, tá? Por exemplo, não adianta você pensar que você quer visitar Lisboa, e depois você quer visitar Amsterdã, e depois você quer visitar Roma, e depois você quer visitar Paris, e depois você quer visitar a República Tcheca. Enfim, não dá pra você se programar dessa forma, porque aí o seu roteiro vai ter um vai e vem desnecessário e você vai perder tempo e dinheiro. Então assim, a minha dica pegue o Google Maps, liste ali, na verdade, marque ali as cidades que você tem vontade de conhecer, para que você tenha uma visão ampla do que pode se formar, de como vai se formar o seu roteiro. E aí você começa a ligar, tipo, essas cidades estão mais próximas, depois eu vou fazendo essa outra cidade. E aí você tem que pensar no roteiro de uma forma linear, ou de uma forma como se fosse um circuito, depende das cidades que você quer conhecer. No meu segundo mochilão, por exemplo, eu fiz ele de uma forma bem linear. Eu comecei lá em Lisboa, daí depois eu fui pra Espanha, passei por Madrid, Barcelona, daí eu fui pra Suíça. Então eu fui subindo, eu fiz Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, Áustria e República Tcheca. Ficou uma linha, tá? Então eu não tive nenhum tipo de vai e vem desnecessário. E isso te ajuda bastante a economizar e a não gastar tempo, tá? E tempo é bem importante numa viagem como essa. A dica número 3 já tem uma ligação com essa dica anterior, tá? Porque depois que você definir a ordem das cidades, e às vezes vai acontecer de você definir isso ao mesmo tempo, você vai ter que pensar no transporte que você vai utilizar entre as cidades. Para a Europa, eu defendo muito viagens de trem. As estações de trem, elas são no centro da cidade. Então, para você ir para a estação, é prático, e para você chegar na sua cidade de destino também é muito prático. Porque você já vai chegar dentro da cidade. Quando você viaja de avião pela Europa, normalmente os aeroportos eles são mais afastados. E aí você vai depender de um transporte público ou de um táxi, e aí você vai gastar com isso, tá? Fora que viagens de avião você tem que despachar sua mala, passar lá pelo check-in, tem que chegar com algumas horas de antecedência. Então assim, você perde tempo, tá? Então tem que levar muito em consideração se realmente vale a pena você fazer uma viagem de avião. Caso você decida realmente viajar de avião, eu tenho um post no blog, que também vou colocar o link aqui, que é sobre as companhias low cost, tá? E aí é um post que eu falo se vale a pena ou não. Você decide, mas lá tem as companhias que operam na Europa com passagens bem baratas. Falando de transporte também, o que vale a pena destacar são os trens noturnos, tá? Você viaja durante a noite e economiza tempo, porque você vai estar viajando à noite, que é um trem noturno, e você economiza uma diária de hospedagem, porque como você está ali você não vai precisar pagar. Então assim, é uma viagem longa, mas eu acredito que vale a pena sim você viajar num trem noturno. Então tem que pesquisar, dar uma olhada lá nas tabelas que tem por aí sobre os trens, tem bastante informação, eu já falei sobre isso no blog. Dá uma olhada que trem noturno também é uma forma de você economizar na Europa. Depois disso vamos falar da dica número 4, a hospedagem, tá? Na Europa você tem algumas opções. A primeira que eu recomendo, se você vai viajar sozinho, se você vai fazer um mochilão, são os hostels. Não tem como não ser essa a primeira opção, tá? Na Europa tem hostels de tudo que é tipo de categoria, dos mais simples aos mais top. Eu normalmente gosto de ficar em hostels mais confortáveis,
que assim, é barato e você vai ter uma experiência legal, você vai ter café da manhã, você vai ter um quarto arrumadinho, com um banheiro bacana e tal. Eu acho que isso faz parte de uma boa experiência, tá? Não adianta você ir lá e também ficar num muquifo e daí depois você vai reclamar, achar ruim e não ter uma experiência tão legal. Outra opção, que é um serviço chamado Couchsurfing. Existe um site onde você entra e você pode procurar pessoas, lugares para ficar que as pessoas estão oferecendo. Elas oferecem um sofá ou um quarto ou alguma coisa na casa delas para receber. E aí você vai ficar na casa de um nativo, de alguém que realmente mora por lá, tá? E você fica lá sem pagar nada. Então, tipo, a troca desse site é você oferecer um lugar na sua casa, se você quiser, ou você pode só sempre procurar lugares para ficar. Muita gente tem utilizado e eu acredito que a Europa é um lugar bem bacana para você tentar esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de experiência. Caso você não tá viajando de mochilão, você vai estar fazendo uma viagem com a sua mulher ou com o seu marido, não sei quem está assistindo o vídeo, enfim, você quer ficar num hotel, a minha dica é pesquise, leia bastante, principalmente comentários de outros viajantes. Eu costumo ler muito no Booking e no TripAdvisor. Leia as dicas, veja as notas que o hotel que você está pensando em se hospedar recebeu e faça uma listinha, comece a comparar valores e localização, que é muito importante, tá? Não adianta você pegar e falar, vou economizar ficando num hotel mais afastado, aí todo dia você vai ter que pegar transporte público para ir para as atrações, aí também não compensa. Então assim, se programe, veja que nem sempre um hotel mais barato vai te trazer as melhores vantagens para você economizar. Não adianta você economizar na estadia, tem que gastar mais com transporte. Então faça essa média e escolha um hotel, um hostel ou uma opção bacana para você. Em todos os sentidos vale para isso, tá? A localização é bem importante, tá? A dica número 5 é a respeito da época da sua viagem. Sei que nem todo mundo tem uma flexibilidade para poder escolher, mas eu vou deixar aqui a dica. Viaje em baixa temporada, tá? Fugindo dos meses do meio do ano, junho, julho, e também do final de ano. Final e início de ano, essas são as consideradas altas temporadas, é quando tudo por lá tá mais cheio e eventualmente as coisas também ficam mais caras. Viajar em baixa temporada você tem melhores opções de hospedagem, você não tem aquela disputa tão grande de lugares que vão ficar lotados, então, e também os preços ficam mais em conta. Tá? Viaje em baixa temporada. A dica número 6 é a respeito de alimentação e compras. Tá? Quando você está procurando um restaurante ali, tente sair daquele meio do centro turístico da cidade, da região, muito perto de algum monumento famoso ou de uma praça famosa. Enfim, se afasta um pouco dali, tá? Porque nessas regiões é onde a alimentação e souvenirs, essas coisas acabam sendo um pouco mais caros. Então, tente se afastar. Se você está planejando sua viagem com antecedência, você vai conseguir pegar dicas em vários blogs, em vários lugares, e aí você vai até conseguir descobrir restaurantes ou coisas do tipo já indicados por outros lugares, por outras pessoas, que as pessoas já testaram, gostaram, enfim. Mas se você estiver por lá, só tente ande umas 3, 4 quadras, já faz diferença no valor, tá? Quando você vai se afastando desses centros turísticos assim, você consegue economizar. E outra dica, se você vai ficar num hostel, é aproveitar o café da manhã. A maioria dos hostels que eu fiquei, ou eles ofereciam o café da manhã de graça, já incluso na diária, ou eles cobravam, mas era um valor muito acessível, era tipo 1 ou 2 euros. E normalmente é aquele tipo de café da manhã que você pode comer o quanto quiser, tá? Então assim, toma um café da manhã reforçado para você ter disposição para aproveitar o dia e aí você tá mais tranquilo em relação a isso. A dica número 7 que eu tenho para dar para você é em relação a atrações gratuitas. Isso é muito bom na Europa, tem muita coisa de graça para você fazer em várias cidades, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar muitas opções. Como uma que eu vou falar aqui para você é a do blog Aprendiz de Viajante. Eles fizeram um post com 100 coisas para você fazer de graça em Londres. Se você pesquisar, você vai achar também de diversas outras cidades, tá? Então o link desse post do Aprendiz tá aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar depois que terminar de ver o vídeo, tá? Acessa e vai ver muita coisa de graça para fazer por lá. E a dica número 8 é sobre as atrações pagas, tá? Não é porque você vai ter muita coisa de graça para você fazer que você também vai deixar de fazer as coisas bacanas da cidade porque tem que pagar. Então, a forma de economizar é que em algumas cidades você tem passes turísticos. Ou, por exemplo, em Paris a gente tem o Paris Museum Pass, que te dá acesso a uma infinidade de atrações, a praticamente todos os museus e até, por exemplo, o Paris Museum Pass te deixa entrar no Palácio de Versalhes. Então tem muita coisa bacana inclusa nesse passe e vale a pena, você economiza dessa forma. No transporte você também pode economizar,
tá? Porque, falando de Paris, já que a gente tá falando em Paris, vou dar um exemplo. Lá, o transporte para você usar o metrô, eles têm o ticket individual e tem um ticket que são 10. É tipo um combo com 10 ticketzinhos de metrô. E eles, se você comprando os 10, sai mais barato do que você comprar individual. E tem ainda os passes por dia, então você pode comprar lá para 3, para 4 dias para você usar o transporte público ilimitado. Se você, para grandes cidades, isso vale a pena. Então fica a dica para você pesquisar sobre que tipos de passes ou combo de ticket que existe na cidade que você vai, tá? Para grandes cidades vale a pena. Beleza? A dica número 9 é sobre o tamanho da sua mala. Sim, o tamanho da sua mala interfere, influencia no quanto você vai gastar na viagem. Porque quanto maior for a sua mala, mais coisas você vai poder colocar ali dentro, mais compra você vai fazer, mais bugiganga você vai comprar, e aí a sua mala vai ficar pesada, e aí você vai pagar excesso de bagagem, e aí você vai gastar com compras e com excesso de bagagem. E aí não vai ser legal. Se você está pensando em fazer uma viagem barata, tente economizar, tente restringir um pouco, tente reduzir o tamanho da sua mala. Beleza? É uma dica que fica aqui pra você, e isso é comprovado cientificamente, tá? Por uma pesquisa que eu acabei de inventar. Não, mentira, mas é sério, galera. Pensa no tamanho da mala, porque tudo isso tem relação, tá? E pra acabar, a dica número 10 é pesquise, pesquise e pesquise. Pesquise muito antes de viajar, leia muitos blogs, leia muita informação. Assim, a internet tem muita informação, e quanto mais você pesquisar, mais você vai descobrir formas de economizar, você vai descobrir lugares legais pra você conhecer, você vai... Porque assim, lá nem sempre você vai conseguir descobrir tudo. E quanto mais você pesquisar antes, você vai chegar lá já munido de muita informação, tá? Você vai descobrir qual é a forma mais econômica de chegar em tal lugar, você vai descobrir lugares que às vezes por lá você não descobriria por conta própria, que são de graça ou que não são tão caros. Existem tickets para você entrar em algumas atrações que, se você comprar com antecedência na internet, são mais baratos do que você comprar lá, e essa diferença às vezes ela é bem expressiva, tá? Então pesquise, pesquise, pesquise muito sobre sua viagem. Beleza? Se você gostou dessas dicas, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve também no canal e fica de olho porque vai ter muita novidade. Semana que vem eu tô de volta por aqui. Agora acessa o blog, também tá aqui embaixo o endereço, umviajante.com.br. Veja tudo que tá acontecendo por lá e fica de olho no canal que vem muita novidade por aí. Beleza? Um abraço, a gente se fala, até mais, tchau!